Olá pessoal, o assunto da aula de hoje vamos abordar o tema conceito de tributo. Apesar de ser um tema elementar do conceito em si, ele é bem abordado em provas de concurso que exigem a matéria de direito tributário, seja físico, carreiras jurídicas, ele é bastante cobrado e as bancas elas costumam brincar um pouco com os elementos essenciais do conceito. Esses elementos nós vamos abordar assim que começar a aula. Vamos começar o estudo pelo artigo 3 do CTN, que é onde nós temos a definição de conceito de tributo. Vamos para a leitura do artigo. Artigo 3 do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos ver os elementos essenciais do conceito de tributo. Prestação pecuniária. Na própria definição temos que ele tem que ser um valor em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, tem que ser em tese em dinheiro ou em um valor que possa ser convertido em dinheiro. Só que no CTN em si tem uma outra forma que pode ser feita para a extinção do crédito tributário, que é a dação de bens imóveis em pagamento de tributo. Para você fazer o pagamento do tributo que você deve utilizando bem imóvel, esse ente federativo, exemplo, município, estado ou união, que estejam cobrando de você, ela tem que ter uma lei que autorize essa forma de pagamento em bens imóveis. E, no geral, o pagamento é feito em dinheiro. Compulsória. A compulsoriedade, ela recai sobre a vontade. Como assim vontade? Na verdade, seria a falta de vontade. Você não escolhe se você quer ou não pagar um tributo. Assim que surge o fato gerador e ocorre a obrigação tributária de pagar determinado tributo, você é compelido a pagar querendo ou não querendo. Ou seja, a compulsoriedade, ela te obriga, por meio de lei, porque o tributo tem que ser instituído por meio de lei, ela te obriga a pagar o tributo. Ocorrendo o fato gerador, você simplesmente tem que pagar, você não tem margem de escolha não. Que não constitua sanção de ato ilícito. Nesse ponto aqui, o tributo, vemos que ele não pode ter como fato gerador da obrigação de pagar o tributo, não pode recair sobre algo ilícito. Não quer dizer que as pessoas que praticam tráfico de drogas não vão recolher, elas vão oferir renda, no caso o imposto de renda vai recair sobre a renda que elas oferem, mesmo sendo de tráfico de drogas, vai recair sobre a renda que elas oferem e não sobre o ato ilícito em si do tráfico de drogas. Vocês conseguiram entender, né? Não vai recair sobre um ato ilícito. O que recai sobre ato ilícito é a multa. Você infringiu a legislação tributária e aí você recebeu uma multa. A multa é uma sanção por ato ilícito, enquanto o tributo ele não é uma sanção por ato ilícito. É como se fosse o contrário da multa é o tributo. Claro, modo de falar, mas seria meio que isso. A multa é uma sanção por ato ilícito e o tributo ele não recai sobre um ato ilícito. Instituído em lei. Aqui é lei em sentido estreito, porque o tributo ele só pode ser no caso, só pode ser instituído por meio de lei e não outros dispositivos. Exemplo, criar um tributo por portaria, criar um tributo por decreto de prefeito ou de governador ou até do presidente, criar tributo por meio de uma resolução, não. Para ser instituído o tributo, tem que ter lei em sentido estrito, aprovada ou seja, pela Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa ou pelo próprio Congresso Nacional. É em sentido estrito, por meio de lei aprovada pelo Legislativo. Pronto, você tem que ter isso em mente. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui já entra mais a parte prática. Exemplo, eu exerço o cargo de auditor e eu recebo auditoria no caso a auditoria é a ordem de serviço e nessa ordem de serviço eu vou realizar uma auditoria. Quando realizo a auditoria, eu faço o levantamento do tributo e vejo se aquele tributo é devido. Constatado que é devido à obrigação principal, ou contribuinte incorreu na obrigação principal e eu constatei que o tributo ele é devido, eu estou vinculado por meio de lei a lançar esse tributo.
eu não tenho margem discricionária de escolher se eu vou ou não autuar aquela empresa. Eu sou obrigado por lei a autuar a empresa. A gente não tem margem para escolher ou não. Nós seguimos a lei em sentido estrito. Nós não... Tem a nossa interpretação, tem nosso levantamento, mas assim que foi apurado que é devido o tributo, ele tem que ser lançado, ou seja, tem que ser cobrado do contribuinte. Deixa eu ver. Vamos falar um pouco sobre como as bancas elas costumam trocar esses termos para tentar confundir o candidato. Na parte de prestação pecuniária. Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nas próximas exprimir, né, como nós vimos. As bancas, às vezes, elas costumam colocar cobrado por meio de prestação pecuniária de quaisquer bens ou direitos. Não vimos que não é em quaisquer bens ou direitos. É moeda ou cujo valor nas próximas exprimir, e tem a hipótese de pagamento e extinção do crédito tributário por meio de dação de bens imóveis. Compulsória. Aqui, as bancas costumam colocar que a cobrança é feita por meio contratual, por escolha do próprio contribuinte. Não, aqui o contribuinte ele não tem escolha, ele é simplesmente compelido, incorrendo no fato gerador, ele é compelido a estar pagando o tributo, querendo ou não, que não constitua a sanção de ato ilícito. Aqui a banca, às vezes, ela cobra, que diz que o tributo ele pode incidir por um ato ilícito, ou literalmente ela bota que o tributo é uma sanção por ato ilícito. Ele só tira o termo que não constitua sanção por ato ilícito, ela tira o termo não e bota que ele pode, às vezes coloca que ele recai sobre um ato ilícito, e vimos que não. O que vai recair sobre o ato ilícito é a multa e não o tributo. Instituída em lei, aí ele altera, às vezes instituída pela legislação tributária. Isso daí pode acabar confundindo o candidato, porque a legislação tributária, ela não é a lei tributária em si. Ela tem a lei tributária dentro dela, mas ela tem também instruções normativas, portarias, decretos, tudo que trata de direito tributário e que faz parte da relação contribuinte-fisco, faz parte da legislação tributária. E nós vimos que o tributo ele é instituído por lei em sentido estrito, apenas lei aprovada pelo Poder Legislativo. Nada que venha do Executivo por meio de decreto, ou ele realiza uma instrução normativa, ou ele aumenta algum tributo que foi aprovado por lei, mas que na hora que ele foi regulamentar ele aumentou essa lei, nada disso. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Às vezes eles acabam trocando por cobrado mediante atividade administrativa plenamente discricionária, ou seja, como se o fisco tivesse a opção de querer cobrar ou não o tributo. Nós vimos que não, o fisco não tem opção nenhuma de querer cobrar ou não, ele é obrigado a cobrar. Vamos agora para questões. Eu separei questões da FGV, FCC e Sebrae. Como são bancas mais tradicionais, elas possuem mais questões e trabalham mais quando vão fazer a cobrança das questões. Vamos para a questão 1. No que se refere às disposições gerais dos tributos, assinale a opção correta à luz do Código Tributário Nacional. O fato gerador da obrigação tributária é irrelevante para fins de qualificação da espécie tributária. Na verdade, esse é um dos fatos mais importantes para a qualificação do tributo. É o fato gerador. É a partir do fato gerador que nós vamos descobrir em que espécie tributária esse contribuinte incorreu. A alternativa A está incorreta. O tributo é prestação voluntária que necessariamente deve exprimir um determinado valor em moeda corrente. O tributo é prestação voluntária? Não é voluntária, é compulsória. Você não escolhe se você paga ou não tributo. Você é obrigado a pagar o tributo de forma compulsória. Esse quesito aqui eliminou verdadeiramente essa questão. Alternativa C. O CTN, no tocante às espécies tributárias, adotou a teoria pentapartite, estabelecendo serem tributos os impostos, as taxas, as contribuições sociais, os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhorias. Não, incorreto. O tributo ele é anterior à nossa Constituição Federal de 88, ele foi instituído em 1966. E na instituição dele, ele só previu 3 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, elas só vieram a partir da nossa Constituição Federal de 88. E é o entendimento do STF que esses outros 2 constituem espécies tributárias que são de competência da União. Tem a contribuição dos servidores do Estado, né, para a Previdência, mas não vem ao caso. As contribuições especiais e o empréstimo compulsório, em geral, ficam para a União instituir.
E o STF reconhece essas espécies como tributo. Ou seja, alternativa C incorreta. Alternativa D. O tributo é cobrado por meio de atividade plenamente vinculada. Nossa resposta. Tá vendo como a cobrança... Você faz ACT 2024. O tributo é cobrado por meio de atividade plenamente vinculada. Uma questão para fisco, concurso altamente concorrido, pagando, sei lá, os seus 30 mil reais. Eu não cheguei a ver o portal de transparência de salário da Cefaz-Acre, mais um concurso que deve pagar 30 e poucos mil. Menos de 20 não é. Então, simplesmente o conceito de tributo, ele pegou um dos elementos essenciais do conceito de tributo, lançou na questão e a pessoa... as pessoas que estão em alto nível que passam, elas sabem isso. Elas dificilmente erram uma questão dessa. Vão errar questões de tópicos mais específicos, mais aprofundados, mais difíceis, de certa forma. Essa daqui, geralmente, eles tiram de letra. Alternativa aí. Vamos ver porque a A está errada. A natureza jurídica específica do tributo é definida pela destinação legal do produto de arrecadação. Na verdade, isso daqui é que não definiria a natureza jurídica do tributo. O fato gerador da obrigação que vai definir a natureza jurídica do tributo, e não a destinação específica dele. Nem tudo que se paga ao governo pode ser considerado tributo seguindo as regras do Sistema Tributário Nacional. Por exemplo, entre os pagamentos ao governo apresentados a seguir, um que não se enquadra como tributo é a multa de trânsito. A multa de trânsito, aqui ó, já temos nossa resposta. Nós vimos que o tributo ele não constitui sanção por ato ilícito. E a multa é justamente a constituição da multa por um ato ilícito. Cadê? Um que não se enquadra como... Nossa resposta já está lá. Vamos ver as outras, porque que não é a resposta. Contribuição de melhoria não se enquadra como tributo. Contribuição de melhoria é um tributo. A taxa de emissão de passaporte é um tributo. O imposto predial e territorial urbano IPTU é um tributo. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social também é um tributo. Questão 3. Considerando os diferentes tipos de tributos, julgue o item a seguir. O tributo não se confunde com punição por ato ilícito. Verdadeiro. Corretíssimo. Nós vimos que o tributo, um dos elementos dele, não constitui sanção por ato ilícito. E é o que exatamente a questão está perguntando. Questão 4. Conforme disposto no Código Tributário Nacional, a definição de tributo abrange o multa por ato ilícito de natureza fiscal, não. Obrigação de fazer, não. Taxa cobrada em razão da concessão de serviços públicos, também não. Prestação pecuniária compulsória. Outra definição, ou outro elemento da definição de tributo, que ele cobrou pela literalidade. Ele nem sequer inventou alguma situação para tentar confundir o candidato. Ele só colocou um dos elementos do conceito de tributo. Aqui, o candidato que sabe o conceito tiraria de letra. Princípio da livre iniciativa. Não tem nada a ver. Questão 5. Para que possa ser enquadrada na definição de tributo estabelecida no Código Tributário Nacional, uma prestação pecuniária deve, entre outras características, ser discricionária. Um dos termos que ele utiliza. Não é discricionário. É vinculado. Ter caráter punitivo? Também não. Nós vimos que ele não é uma sanção por ato ilícito. A multa é que tem um caráter punitivo, o tributo não. Ter seletividade? Não, você não tem escolha. Ter caráter sancionador? Também não. Aqui é a multa. Ser de cobrança compulsória? Nossa resposta. Vimos que o tributo ele tem a cobrança compulsória. Questão 6. O alto quantitativo de cidadãos inadimplentes em um município afetou sua arrecadação tributária. Em razão disso, foi publicado o decreto municipal que estabelecia a majoração de multas e juros e restituição de taxa extraordinária. Vamos marcar. Decreto municipal estabelecia a majoração de multas e juros e a instituição de taxa extraordinária. A alegação do Poder Executivo local baseou-se nos custos com a geração de novas guias de recolhimento. O valor referente às taxas começou a ser destacado nos documentos de cobrança 45 dias após a publicação do texto normativo no Diário Oficial, ocorrida no último dia útil do primeiro semestre daquele ano. Considerando o conceito de tributo, seus princípios e suas definições correlatas, é correto afirmar, em relação à situação hipotética apresentada, que a matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo local. Não, ela também é de iniciativa do Poder Executivo
local. A norma jurídica utilizada está hierarquicamente em conformidade com a exigida pelo controle de sua constitucionalidade. Também não. Ó, vamos esmiuçar o enunciado da questão. Aqui o prefeito está majorando multa e juros e a instituição de taxa extraordinária. A parte da majoração da multa e juros já em tese seria inconstitucional, porque tanto a majoração quanto... Cadê? A majoração da multa e juros ela vai ser feita por meio de lei. E a instituição da taxa extraordinária, aqui nessa situação, o STF ele tem um entendimento que a taxa extraordinária, ela é, e às vezes considerada chamada de taxa de expediente, ela é uma taxa de única e exclusivamente interesse da própria administração pública. Ela não é uma prestação de serviço para o contribuinte, não está sendo prestado um serviço que o contribuinte, que de certa forma, não vou dizer que seria de interesse, porque o tributo em si, quando ele é instituído, a pessoa não escolhe se quer ou não, né? Mas nessa situação, o STF entende que essa taxa extraordinária ela é uma taxa de expediente e que ela é de única e exclusiva responsabilidade do próprio ente federativo que está instituindo ela, ou seja, o valor que vai ser cobrado não pode ser repassado para o contribuinte, porque não é considerado uma prestação de serviço específica, divisível, ou o exercício do poder de polícia é praticado pelo ente federativo. Como é de única e exclusiva, Como é de única e exclusiva vontade do ente federativo fazer essa cobrança, emitir essa guia para recolhimento, quem tem que arcar com isso é o ente público e não o contribuinte. E aí o STF considerou isso inconstitucional. A taxa extraordinária é de interesse exclusivo da administração e não tem natureza tributária. É isso, nossa resposta. Ela é de interesse exclusivo da administração e ela não tem natureza tributária. Ela não é uma prestação de serviço específica e divisível e nem o exercício regulado do poder de polícia. Vamos dizer a outra porque as outras estão erradas. O fato gerador da taxa extraordinária é a prestação de serviço público aos cidadãos inadimplentes. Não, vimos que não pode ser taxa isso. O termo inicial observou os princípios da anterioridade e da legalidade. Não, já começou errado por meio de decreto, né? Então não tem nem que analisar a questão da anterioridade e nem a legalidade nós analisamos, que não seria ilegal, tem que ser por meio de lei. A questão 7. De acordo com a definição de tributo, segundo o Código Tributário Nacional, a assinale afirmativa incorreta. Se atentar, pessoal. Incorreto. Às vezes a gente lê a questão rápido, está lá distraído e acaba marcando a questão correta. Você lê, diz que é correta e marca, porque realmente está correta, mas a questão que é incorreta. Eu já perdi questão assim, então se atentar para isso, não perder questão. Alternativa A. A compensação financeira pela exploração de recursos minerais não é tributo por ausência do caráter compulsório. Corretíssimo. Correta não é a nossa resposta, porque ele quer incorreto. Isso daqui é o entendimento dos tribunais superiores do próprio STF, que essa compensação financeira por exploração de recursos minerais, ela não constitui a receita tributária do Estado, município, da União. Ela vai constituir a receita patrimonial. E por constituir a receita patrimonial, ela não tem um caráter compulsório. E vimos que o caráter compulsório é um dos elementos essenciais para a definição de tributo. Então, correta alternativa, então não é a nossa alternativa, que nós queremos a incorreta. Alternativa B. A concessão de desconto ao contribuinte do IPVA que não tenha cometido infrações de trânsito viola o conceito de tributo, pois o tributo não é sanção por ato ilícito. O tributo não é sanção por ato ilícito, mas a concessão de desconto ao contribuinte do IPVA que não tenha cometido infrações de trânsito, ela é totalmente legal. O CTN veda a instituição de tributo por um ato ilícito. Ou seja, o que vai ser lançado para o contribuinte, caso ele cometa um ato ilícito, é uma multa. E nessa situação aqui, está sendo concedido um benefício fiscal para esse contribuinte por ele estar agindo de forma lícita. E isso é plenamente possível. O CTN não veda isso. Então, nossa resposta é a alternativa B. Alternativa C. O serviço militar obrigatório não é tributo, por ser uma obrigação compulsória e não pecuniária. Ela é uma obrigação compulsória, porque se você for chamado, você não tem escolha de ir ou não. E ela não é uma prestação pecuniária, ela é uma prestação de labore, né? Você vai prestar trabalho, e bastante trabalho lá. Então não é a nossa alternativa. Vamos ver porque a alternativa D está incorreta. Deixa eu só tirar aqui.
Pronto. Vamos ver por que a alternativa D está incorreta. O acréscimo no valor do IPTU a título de multa administrativa por ausência de inscrição imobiliária viola o conceito de tributo, por se tratar de sanção por ato ilícito. Verdadeiro. Então não é a nossa resposta. Alternativa E. Os agentes públicos envolvidos na cobrança do tributo não podem agir motivados por pressuposto de conveniência e oportunidade, devendo cumprir o que determina a lei, pois a cobrança do tributo é atividade administrativa plenamente vinculada. Corretíssimo. Daqui, definição da parte da atividade administrativa, que é plenamente vinculada. E não há margem de discricionalidade, ou seja, o fisco ele é obrigado a cobrar caso ocorra o fato gerador e tenha obrigação tributária. Questão 8. De acordo com a definição do Código Tributário Nacional, o tributo é toda prestação. Vamos lá. Tributo é toda prestação. Tributo é toda prestação compulsória, sim, é uma prestação compulsória. Opa, aqui. Prestação compulsória em moeda ou em quaisquer tipos de bens e direitos. Opa, quaisquer tipos de bens e direitos? Não. Nós já definimos, né, que é em moeda ou cujo valor nelas pode exprimir, podendo ser pago por meio de dação de bens imóveis, caso o ente federativo tenha uma lei instituindo essa possibilidade. Ou seja, não. Qualquer tipo de bens e direitos. Se eu estivesse fazendo prova de concurso, eu já pararia aqui. Eu nem continuaria mais a leitura, já marcaria como errada. Mas vamos ver vamos ver o resto da alternativa para ver o que poderia estar errado a mais, né? Cujo valor nelas possa exprimir, sim, moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, que constitua ou não sanção de ato ilícito. Incorreto. Nós vimos que não constitua sanção de ato ilícito, instituída pela legislação tributária, não. Aqui, ó, legislação tributária não. Nós vimos que legislação tributária é bem mais ampla. Instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa ou judicial, não. Plenamente vinculada, não. É atividade administrativa plenamente vinculada. Essa questão está totalmente incorreta. Não é a nossa alternativa. Vamos para a alternativa B. Pecuniária compulsória em moeda ou em quaisquer tipos de bens e direitos? Não, nós vimos que não. Quaisquer tipo de bens e direitos, não. Cujo valor nela se possa exprimir, que constitua ou não sanção de ato ilícito, está incorreto. Instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa ou judicial? Não, totalmente incorreto. Alternativa C. Compulsória, preferencialmente em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída pela legislação tributária. Não, legislação tributária não. Instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não, não é legislação tributária, é por lei, não legislação tributária. Alternativa D. Pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pronto, aqui a definição completa. Nossa alternativa correta, D. Vamos ver por que a aí está errada. Compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua ou não sanção de ato ilícito. Não, já encontramos o erro. Instituída pela legislação tributária, também não. E cobrada mediante atividade administrativa ou judicial, também não. Questão 9. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e o preço público são, conforme a classificação das receitas públicas, respectivamente. Vamos lá, alternativa A, tributária e derivada. Peraí. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e o preço público são, conforme a classificação das receitas públicas, respectivamente, receitas originária. Não. Aqui não. Originária não, porque originária é da própria exploração da atividade estatal. E derivada, não. O serviço de iluminação, pega essa como regra maior. As receitas tributárias, os tributos em si, eles são receitas derivadas. E todos os outros tipos de receitas que geralmente derivam da atividade da exploração da atividade estatal, ela vai ser, no geral, vão ser receitas originárias, que vão ser receitas que vão se originar do patrimônio público. Ele vai ser utilizado para gerar receita. Aí essas seriam as receitas originárias. As receitas tributárias, no geral, elas são receitas derivadas. Vamos lá. A contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública ela é considerada um tributo e ela vai ser uma receita derivada. Vamos ver a alternativa que já começa com esse item. Derivada temos a E, ordinária já eliminamos, derivada tem a C, B, originária e derivada não, aqui foi invertido, tributária e derivada não. Vamos lá. Alternativa C.
Derivada e originária. Derivada. Ah, tá. Na E é derivada e ordinária. A ordinária é de um tipo de receita, mas não se enquadra na nossa situação. Derivada e originária. Pronto. Alternativa C é a nossa resposta. Os tributos em si, eles são receita derivada e qualquer outro tipo de receita geralmente se enquadra como uma receita originária, já que não vai derivar na parte dos tributos. Vão ser receitas que, em tese, vai haver a exploração do patrimônio de algum ente público. Questão 10. Assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo. Vamos lá. Prestação compulsória, correto. Prestação pecuniária, sim. Prestação com natureza de sanção, opa. Estranho ao conceito legal. Aqui é a nossa resposta. Vimos que o tributo ele não é uma sanção por ato ilícito. Alternativa D. Prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, sim. E prestação instituída em lei, correto. Questão 11. No âmbito tributário, a expressão monetária sobre a qual deve ser aplicado o percentual para que se possa apurar o montante do tributo a pagar, definido por meio de lei complementar, denominado valor de referência fiscal, base de cálculo, fato gerador, hipótese de incidência, alíquota. Vamos lá. No âmbito tributário, a expressão monetária sobre a qual deve ser aplicado o percentual para... Aqui, ó. O percentual... ele vai ser aplicado sobre uma base de cálculo e a partir dessa aplicação vamos encontrar o valor do tributo. Vamos lá? Resposta correta, alternativa B. Questão 12. Um contribuinte deixou de emitir o documento fiscal referente a uma prestação de serviço tributada pelo ISS e, como consequência, foi-lhe aplicada penalidade pecuniária pelo descumprimento dessa obrigação acessória. Essa penalidade pecuniária é taxa, é imposto, não é imposto? Vamos lá. Não é taxa, porque taxa é um tributo e tributo não pode ser uma sanção por um ato ilícito. Alternativa B. É imposto? Não. Pois está prevista na legislação do ISS, não é imposto. Nós vimos que a sanção por um ato ilícito, ela não, o tributo ele não pode ter como fato gerador uma sanção, um ato ilícito. Quem tem como fato gerador um ato ilícito seria a multa. A multa ela decorre de um ato ilícito. Não é imposto, mas é tributo em sentido amplo, pois tem natureza compulsória. Não é tributo. Nós vimos a definição de tributo. A multa ela não é tributo. Então, alternativa incorreta. É tributo, aqui já nem liria, mas vamos ver. É tributo porque é cobrado por meio de atividade vinculada, conforme estabelece o CTN. Não. É cobrado sim por meio de uma atividade vinculada, mas não é um tributo. A alternativa E não é tributo, pois sanção pelo cometimento de ato ilícito não pode ser definida como tributo. Correta, é a nossa alternativa. A gente já bateu muito em cima dessa tecla, hein? Questão 13. Para que uma prestação pecuniária compulsória possa ser conceituada como tributo, é preciso que, além de ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tenha como objeto moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso, constitua ou não sanção de ato ilícito? Incorreto. Alternativa B. Unicamente moeda corrente. Unicamente, não. Vou terminar de ler, mas não. Não constitua sanção de ato ilícito e esteja instituída em lei. Moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso, não constituição de ato ilícito esteja instituída em lei. Opa. Observação. Vamos voltar nela. Unicamente moeda corrente. Constitua ou não sanção de ato ilícito esteja instituída em lei? Também não. Moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso, não constituição de ato ilícito e esteja instituída na legislação tributária. Ó, vimos que legislação tributária é amplo, não. O tributo ele só vai ser instituído por lei em sentido estrito. Nossa resposta, alternativa C. Moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso não constitui a sanção de ato ilícito e esteja instituída em lei. Questão 14. Julgue o item a seguir acerca do conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou outro valor que possa ser expressa em moeda, sem caráter de sanção de ato ilícito, instituído em lei, cuja cobrança deve ser efetuada mediante a realização de ato administrativo absolutamente independente de vontade do servidor responsável. Pessoal, essa questão aqui,
ela meio que dá a definição de tributo, só que com outras palavras. Essa questão ela está correta, mas ela está tratando com outras palavras o conceito de tributo. Vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ok. Em moeda ou outro valor que possa ser expresso em moeda. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. É meio que uma adaptação desse termo. Sem caráter de sanção de ato ilícito, ou seja, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei, cuja cobrança deve ser efetuada mediante a realização de ato administrativo absolutamente independente da vontade do servidor responsável, ou seja, uma atividade vinculada. Você não tem vontade, você auferiu que o tributo é devido, você é obrigado a cobrar. Questão 15. As multas fiscais são distintas dos tributos, entre outras razões, porque não são passíveis de inscrição como dívida ativa. Falso. Obedecem ao princípio da legalidade. Isso, na verdade, converge entre elas, né? Constituem sanção por ato ilícito? Não. Observa o princípio da legalidade? Não. São aplicadas pelos agentes de fiscalização. As multas fiscais são distintas dos tributos. As multas fiscais são distintas dos tributos, entre outras razões, porque observa o princípio da legalidade, constituem sanção por ato ilícito. Ah, tá. Sim, as multas fiscais, sim. Aqui, ó, nossa resposta. Elas constituem sanções por ato ilícito. E o tributo, ele não constitui uma sanção por ato ilícito. Um oposto do outro. Pessoal, aqui nós esmiuçamos a parte do conceito de tributo. Eu acredito que com essas questões, qualquer questão que caia, vocês vão conseguir tirar de letra. E é isso aí. Obrigado, pessoal, Obrigado por acompanharem. E mais pra frente eu penso em talvez estar gravando outros vídeos sobre outros tópicos. Qualquer coisa, se vocês assistirem até o final e chegar nessa parte, vocês podem estar colocando alguns assuntos que vocês queiram, se vocês gostaram da aula, que eu posso estar passando para vocês. É isso aí.